pessoal, vamos falar um pouquinho sobre INCC, né? Hoje eu vim trazer esse tema que ele é tão polêmico, um tema aí onde muitas pessoas têm dúvidas e às vezes até deixam de comprar ali o seu imóvel, deixam de fazer um investimento tão importante em suas vidas justamente por não entender o que é o INCC, né? E tratar ele como um vilão aí. E geralmente essa confusão ela é causada puramente por falta de explicação, né? Então, hoje a gente vai desmistificar esse tema que assusta tanta gente na compra de um imóvel na planta. E a gente vai ver como ele funciona de verdade, aprender a não tratar ele como uma pegadinha de contrato, entender que realmente o que faz a diferença é você entender o porquê esse índice existe, né? O porquê que ele é cobrado de vocês e acabar com esse medo aí de uma vez por todas e entender como você deve se preparar para não ser pego de surpresa. Então vamos lá. Esse medo, né? O medo do INCC, ele é real, completamente real e ele não surge do nada, né? Muitas pessoas só descobrem que as parcelas vão subir depois de assinar um contrato. Elas recebem os boletos com valores diferentes e não entendem o motivo, e aí ela acha que está sendo cobrado dela 2 boletos diferentes, que estão vindo de locais diferentes, e aí ela fica naquela, como que eu vou pagar? Não foi informado isso para mim, eu não sabia que essa cobrança ia existir, o que eu devo fazer? Né? Então, a sensação é de ter caído em uma armadilha, de ter sido enganado, de ter passado por um golpe, e isso acaba com a reputação de muitos profissionais do mercado, porque a informação não foi passada de forma clara, né? No momento da venda, no momento em que vocês estavam conversando ali na mesa, e é exatamente isso que a gente vai desmistificar agora e tirar essa demonização em cima do INCC. Então, vamos lá, né? Para começo de conversa, o que é o INCC? Né? O INCC, ele significa Índice Nacional de Custo da Construção. Ele é calculado mensalmente pelo IBGE, tá? E ele mostra aí quantos custos da construção civil variaram naquele mês. Então, ele é uma ferramenta, ele é um cálculo que é feito para falar para a gente o quanto que tivemos de custos durante todo o período ali daquele mês. E ele é corrigido mensalmente, é feito mensalmente essa base aí para ser apresentada, tá? Calculado pelo IBGE, ele é público, você pode pesquisar na internet. Se você acha aí que tá sendo passado para trás, que a consultora não tá fazendo o cálculo com o índice correto, é só você pesquisar ele na internet que vocês vão encontrar o cálculo daquele mês e dos meses anteriores, dos anos anteriores, se você quiser fazer uma projeção mais detalhada, mais específica em relação a quanto você vai estar pagando aí de INCC mensalmente, semestralmente, anualmente, dependendo de como você vai estar fazendo o pagamento aí desse índice para a consultora, de como que é o seu contrato, tá? A gente está falando aí de um índice que ele vai mostrar os valores de materiais como cimento e ferro, né, e também da mão de obra, então aquele dissídio da categoria. Então a gente sabe que nos meses em que a categoria tem dissídio, você vai estar pagando um índice maior, porque você teve todo um reajuste que ele sai aí do bolso do cliente, tá? Então quando você compra um imóvel na planta, as parcelas que você paga durante a construção, elas são reajustadas por esse índice. É um índice oficial, como eu falei anteriormente, transparente e totalmente público. Não é invenção da construtora e isso leva a entender o porquê que ele existe. Você precisa desses ajustes mensais, porque se você estivesse fazendo uma obra privada na sua casa, você teria que pagar por isso. Porque de um mês para o outro, se você fosse comprar o cimento e ele tá com um valor diferente, você vai pagar essa diferença. Então vamos lá, por que o INCC existe, né? Então eu te convido a pensar comigo. Uma obra, ela leva anos para ficar pronta, certo? Geralmente é em torno de 3 anos. Vamos colocar 36 meses como base aí. Durante esse tempo, o preço do cimento ele sobe, o salário dos pedreiros pode aumentar, o dólar pode encarecer o ferro, certo? A Selic pode subir, ela pode descer.
E se a construtora não pudesse reajustar nada, ela teria um prejuízo enorme. E o que acontece quando a construtora tem um prejuízo? A obra atrasa, ou pior ainda, ela pode parar, né? Então você corre o risco de não ter o seu imóvel entregue, porque existiram os reajustes, a construtora não teve recurso para manter e para continuar, e aí você pode correr o risco de não receber o seu apartamento, a sua casa, a sua obra pronta, tá? É claro que se você tá num projeto aí, você entrou num projeto Minha Casa Minha Vida, que ele é segurado pela Caixa Econômica, a gente tem uma outra questão aí que te garante o recebimento desse projeto, mas aí ela encaixa, ela se embasa ali na evolução de obras e do porquê que você paga ela, justamente para ter essas garantias, tá? Mas não é o tema de hoje. E é por isso que o INCC ele existe, para equilibrar isso, certo? Ele garante que a obra continue andando dentro de um orçamento que ele é atualizado mensalmente. E isso, no fim das contas, protege você, assegurando a entrega do seu imóvel, né? E é por isso que ele é muito importante para que você receba e tenha essa estabilidade, um quadro aí equilibrado para receber o seu imóvel, tá? E assim, a mesma coisa que você imaginar a ida a uma padaria. Você foi hoje comprar um pão e você vai passar 3 anos sem ir naquela padaria e 3 anos depois você chegar lá acreditando que o valor do pãozinho favorito que você tem vai estar custando o mesmo valor de 3 anos atrás, porque ele não vai estar. Existiram ajustes, valores de mercadoria subiram, aluguel, água, luz, várias coisas ali que fizeram o custo daquele pãozinho ser diferente em 3 anos. Então a mesma conta, a mesma lógica a gente aplica para a conta aí do INCC tá existindo, né? Mas aí vem uma pergunta que é, por que ele virou um vilão então? De forma prática, o vilão ele não é o índice, tá? É realmente a falta de explicação, de comunicação e de como isso é apresentado para você. Vamos lá, o ponto central é, o INCC virou um vilão porque ninguém explica ele direito. O corretor, geralmente, ele tem pressa de fechar a venda e muitas vezes não detalha ou até mesmo não sabe, ele não vai saber te explicar corretamente, então você também acaba não perguntando, né, esclarecendo as suas dúvidas. Muitos clientes têm muitas dúvidas na mesa, mas fica com vergonha de perguntar. Não tenha vergonha, você não está comprando o seu pãozinho na padaria, você está comprando um apartamento, uma casa, que o investimento é muito maior, ele exige muito mais cuidado, tá? Então, atente-se a esclarecer as suas dúvidas. Você está ali com profissionais que eles têm a obrigação de esclarecer o que você precisa saber antes de estar assinando qualquer contrato, certo? Então, o que acontece também? Às vezes o contrato, ele vem cheio de termos técnicos, né? Que a gente chama aí popularmente de juridiquês. E você acaba assinando aquele contrato, confiando, sem entender uma cláusula sequer do que está escrito ali, né? E aí, meses depois, chega um boleto para você com um valor diferente e você se sente enganado, né? Então, assim, é muito complicado, porque você precisa entender de fato o que você está assinando, tá? Mas atenção! Isso daí não é a culpa do INCC, né? As pessoas colocam a culpa no INCC, mas a culpa não é dele. É culpa de uma comunicação falha, irresponsável e muitas vezes proposital. Infelizmente, tá, gente? O mercado, ele precisa parar de tratar o cliente como se ele não merecesse entender o que está comprando. E a gente, infelizmente, tem muitos corretores despreparados, muitas pessoas agindo de forma que nem elas mesmas entendem o porquê que o INCC é cobrado, porquê que ele tem que entrar no custo, porquê que ele tem que entrar no detalhamento daquela explicação na mesa. E você, como cliente, também tem um papel muito importante de entender o porquê que aquilo está sendo cobrado, né? Então, você tem que sair do plantão de vendas, do escritório, seja onde você está assinando esse contrato, sem dúvidas. Porque a informação é o que vai te vedar de sofrer surpresas e se sentir enganado. Vamos lá. O que você precisa saber, certo?
Depois de entender que a comunicação é o problema, né, nós chegamos a esse entendimento juntos até aqui, de que comunicação é o problema de fato e não o INCC, vamos ao que interessa. O que você realmente precisa saber antes de assinar qualquer contrato, tá? É fundamental você ter clareza sobre esses pontos para evitar surpresas. Primeiro, suas parcelas serão reajustadas pelo INCC durante toda a fase de obras. Tá? Isso não é uma possibilidade, é uma certeza e você vai ter que fazer esse pagamento. Segundo, o INCC é um índice oficial e público. Você pode e deve acompanhar a variação mensalmente. Peça exemplos na mesa. Quanto que veio de INCC mês passado? Quanto que veio de total de INCC ao longo do ano anterior? Quanto que veio no início de ano? Quanto que veio no mês que a gente teve reajuste de dissídio da categoria? Como que foi? Porque dessa forma você consegue tirar uma base de como você faz os seus cálculos, tá? Você precisa entender que após a entrega das chaves, o índice de reajuste ele muda. Então, se você não paga esse INCC até o prazo de entrega das chaves, ele vai mudar. Assim que muda a parte de documentação, de escritura, tudo certinho, muda. Ele não está mais em obras, ele já foi considerado como entregue, então ele vai ser corrigido pelo IPCA ou pelo IGPM, tá? Isso significa mais juros, porque é o IPCA ou IGPM mais 1%. Então a correção ela fica mais alta. Então é muito importante que você se atente que você precisa pagar o INCC até a entrega das chaves, para não deixar ele acumular e virar aquela famosa parcela chaves que existia há muito tempo atrás, que as pessoas falavam, nossa, comprei um apartamento e agora chegou na entrega, eu vou ter que pagar 30 mil reais para receber a minha chaves. Aquilo ali é o INCC acumulado. Se você dilui ele, se você vai pagando ele, se programa para estar pagando ele, certo? Mesmo que você deixe acumular, se a sua preferência chegar no final e pagar ele, ok, você paga no último mês ali antes da entrega das chaves, mas pague antes, porque senão você vai ter ali uma mudança na tabela, uma mudança de quem vai estar fazendo esses cálculos e você vai pagar mais caro por isso, tá? Então, com essa informação em mente, entenda que o INCC ele se torna saudável quando há transparência e planejamento. Você só precisa saber o que você está pagando, como você está pagando e por que você está pagando. Então vamos lá, quando que faz sentido o INCC, tá? O INCC ele é saudável quando há transparência na comunicação e você consegue fazer o seu planejamento, tá? Ele faz total sentido quando você foi informado sobre ele antes de assinar o contrato, quando você simulou os cenários de alta e preparou seu orçamento para isso, quando a construtora usa esse reajuste para manter a obra no prazo, garantindo a entrega do seu imóvel, e assim como o aluguel e a mensalidade da escola dos seus filhos sobem anualmente, o custo da construtora também se ajusta à inflação. É normal, faz parte do mercado. A gente vive num mundo onde o cenário é esse para todo mundo, tá? Faz parte da vida. Agora, vamos ver como você pode se preparar para isso. Acho que essa é a parte aqui que vai ser bem interessante para você. Como você se prepara, né? Para não ser pego de surpresa, sua arma é a mentalidade e planejamento. Tenha isso na sua cabeça. Primeiro, pergunte tudo antes de assinar. Não tenha vergonha de tirar todas as dúvidas com o corretor, sabe? E assim, esclarecer exatamente o que você precisa saber. Segundo, peça simulações de reajuste, pergunte como que você faz esse cálculo, e se o INCC subir 10%, e se ele vier 20%, esse INCC ele está cobrando em cima da minha parcela, então a minha parcela que vai aumentar, ou vem boleto separado, certo? Porque tem essa diferença, tem construtoras que fazem esse reajuste mensalmente na sua parcela, ele dilui pelo seu contrato, esse valor de INCC, outros cobram esse valor à parte como boletos, então entenda como vai ser feita essa cobrança para você, certo? Terceiro, né? Monte uma reserva de emergência, uma reserva financeira. Se você não está acostumado a fazer isso,
comece a pesquisar, estudar um pouquinho sobre como se preparar financeiramente. Às vezes você pode fazer renda extras, inclusive eu estou trazendo dicas de renda extra que você pode fazer, que vai te ajudar a estar pagando melhor, se preparando melhor aí para toda essa questão de pagar com tranquilidade o seu financiamento, o financiamento da sua casa, do seu apartamento, do seu imóvel, tá? Quarto, acompanhe o índice mensalmente. O INCC ele é público, você pode consultar ele no site do IBGE, fazer comparações em relação ao que está sendo cobrado pela construtora, ao que realmente está vindo pelo IBGE, tá certo, o comparativo tá funcionando, isso vai te dar controle, tá? E você não vai ser pego de surpresa. E para te ajudar ainda mais, eu estou montando esse quadro de renda extra para vocês entenderem o que vocês podem estar fazendo para ganhar um a mais aí, para estar pagando com mais tranquilidade. E também eu preparei um checklist de perguntas essenciais. Vamos ver. Vamos lá para o checklist de perguntas, tá? Esse aqui é um checklist essencial aí de perguntas que você deve fazer antes de assinar o contrato. Não saia da reunião, não saia da mesa sem ter essas respostas muito claras e definidas. Pergunte qual índice será usado durante a obra e qual será usado após a entrega de chaves. Peça para ver uma simulação de reajuste, incluindo cenários mais pessimistas. Peça para o corretor, para o gerente, para o coordenador que estiver fazendo o seu atendimento, que ele te passe cenários aonde possa ser o pior cenário possível. Porque são 3 anos, um pouco mais, um pouco menos que esse tempo que a obra vai estar acontecendo. Muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, quem comprou apartamento ali em meados de 2019, 2020, pegou a pandemia, né? Que foi um cenário muito ruim para a construção, foi um cenário muito ruim para índices de reajuste. O pessoal aí, a galera pagou um valor muito alto de INCC, de evolução de obras, porque o mundo parou, né? Obviamente que uma pandemia neste nível, ela não vai estar acontecendo o ano todo, mas vamos entender o que ficaria, né? Como seria um cenário aí ruim. Questione com frequência. As parcelas são corrigidas e onde você pode acompanhar esse índice, como que você faz esse acompanhamento. E por fim, entenda o que acontece se você atrasar uma parcela reajustada. Você está investindo um valor alto, então tem o direito de entender cada detalhe. Você não vai estar incomodando. O profissional ele tem a obrigação de esclarecer todas as suas dúvidas, para que no final você tome uma decisão sensata se faz sentido ou não para você. Tá? Obviamente que quando um apartamento ele cabe no seu bolso, uma casa, uma simulação, ela se encaixa, gente, a minha dica é que você invista naquilo, principalmente se é o seu primeiro imóvel. Se você está comprando algo ali no Minha Casa Minha Vida, você está ali em busca do seu primeiro imóvel, atente-se ao que cabe no seu bolso, ao que você vai conseguir pagar com uma certa tranquilidade, que depois daí você consegue dar um plus, um start diferente até chegar na casa dos seus sonhos. Eu sempre falo que primeiro a gente compra o que cabe no bolso e depois a gente compra o que cabe nos nossos sonhos. Não adianta ser ilusionista, imaginar que um cenário pode ser se ele não vai acontecer naquele momento. Então, às vezes, seja realista, entenda que aquela é a sua realidade, aquela é a sua condição e você vai estar comprando aquilo que vai te dar ali um start inicial para que você possa chegar onde realmente é o seu sonho, o seu objetivo. Vamos recapitular aqui, né? Recapitular, chegamos ao fim aí da jornada, mas vamos entender o que a gente falou até aqui. Olha, o INCC não é um inimigo, a gente já entendeu isso. Ele é um índice oficial e transparente, tá? Ele foi criado para garantir que as obras continuem e sejam entregues. O verdadeiro problema, ele surge quando a informação é mal comunicada, ou pior, quando ela é escondida, tá? Mas agora você tem o conhecimento para se proteger, você já sabe quais perguntas fazer, você já sabe o que questionar. Você já entendeu que o INCC é uma ferramenta de reajuste e não uma pegadinha, não é uma coisa que vai aparecer como uma cobrança surpresa, não, ele existe, tá? E com essa clareza, você pode tomar decisões muito mais seguras e é exatamente sobre essa clareza que eu quero falar agora com vocês.
Olha, essa clareza e transparência são o meu compromisso com vocês. Eu acredito que explicar antes de vender é fundamental. Eu não quero que os meus clientes tenham surpresas desagradáveis, então é por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para você, cliente aí que não passou pela minha mão, que pode ser que em nenhum momento a gente se encontre pessoalmente para fazer uma negociação. Então que você consiga entender o que cobrar, o que vai ser cobrado de você, o que você tem que sanar como dúvidas, tá? E eu não quero que vocês tenham essas surpresas desagradáveis. Então é por isso que eu sempre ofereço simulações realistas e uma educação financeira em cada etapa do meu atendimento. E eu tô trazendo um pouquinho disso aqui para cada um de vocês, né? Então, meu objetivo aqui, você entenda cada detalhe do seu investimento, porque um cliente bem informado é um cliente satisfeito, é um cliente seguro, e essa segurança eu busco e eu vou construindo isso aos poucos com vocês, porque isso me garante que vocês façam indicações sobre mim. Então vamos em busca de construir essa confiança juntos. Eu vou trazer esse conteúdo aqui sempre, explicando dúvidas. Estou preparando novas coisas, novos materiais, trazendo informações sobre o mercado, tirando dúvidas sobre questões que elas são importantes dentro do mercado e até mesmo trazendo aí opções de renda extra que vocês podem fazer, opções do que a gente pode estar melhorando no nosso dia a dia para que a compra seja tranquila. É muito importante que realmente o sonho de vocês da casa própria, ele seja um sonho, continue sendo um sonho mesmo após você assinar o contrato. Porque de nada adianta você achar que tá num sonho, assinou o contrato e ele se transformar num pesadelo, né, gente? Então eu peço encarecidamente que, se vocês gostaram do conteúdo que vocês ouviram aqui, entenderam aqui, então compartilhe esse conhecimento com algum familiar, algum amigo que tá aí no processo de compra, que tá buscando essa compra de um apartamento, de uma casa e tem esse questionamento em relação ao INCC, né? Então, se esse vídeo te ajudou a desmistificar o INCC, deixa seu like também. Comenta aqui embaixo se você já conhecia o índice, se você acha que ele é uma novidade, se quando você comprou ele foi uma surpresa, ou se você teve um atendimento esclarecido, né? E a gente se vê na próxima e se inscreva no canal para estar recebendo sempre mais dicas e conteúdos como esse.